ao seu dispor. Resistência elétrica, exercícios propostos, corrigidos. Vamos lá. O primeiro exercício proposto nos diz o seguinte: um resistor ôhmico, cuja resistência é 10 ohm, é submetido a uma tensão de 5 vezes 10 a menos 4 volt. Qual o valor da intensidade da corrente elétrica que o atravessa? Resolvendo, vamos aos dados. A resistência do resistor a gente já sabe que vale 10 ohm. A tensão aplicada nele é 5 × 10 a menos 4 volt. Qual então a intensidade da corrente que o atravessa? I é igual à divisão da tensão pela resistência do resistor. Ficamos com 5 × 10 a menos 4, que divide por 10. 5 que divide por 10 dá 0,5, que fica multiplicando 10 a menos 4. Essa é a nossa resposta, mas ela pode ser melhorada ainda. Deslocando a vírgula uma casa para a direita, o expoente diminui uma unidade. Então a gente fica com a nossa resposta completa, I igual a 5 vezes 10 a menos 5 ampere. Número 2. Um condutor metálico constituído de alumínio possui 300 centímetros de comprimento e 1,5 mm² de área da sua secção transversal. Qual o valor da sua resistência? Vamos anotar os dados e depois usar a segunda lei de Ohm para calcular a resistência do fio. Bom, o fio é de alumínio. Na tabela, a resistividade dele vale 2,92 × 10 na menos 8. O comprimento dele foi dado em centímetros, 300 centímetros. Dividido por 100, a gente chega à conclusão que o comprimento é 3 metros. A área foi dada em milímetro quadrado. Eu tenho que multiplicar por 10 na menos 6 para tê-la em metro quadrado. Qual a resistência do fio? Segundo a lei de Ohm, diz que a resistência de um fio é o produto da resistividade pelo comprimento dividido pela área da secção transversal. Substituindo os dados, primeiro nós vamos multiplicar o 3 na parte de cima pelo 2,92, que dá 8,76 × 10 na menos 8, que fica dividido por 1,5 × 10 na menos 6. Dividimos número por número, dá 5,84, e o expoente fica menos 2. Eu vou diminuir o menos 6, o menos 8 do menos 6. Menos 8, menos 6, fica mais. Então, menos 8 mais 6, menos 2 ohm. Essa é a nossa resposta. 3. Uma corrente de 20 mA percorre um resistor ôhmico que está submetido a uma tensão elétrica de 5 vezes 10 na menos 2 volt. Qual o valor da resistência desse resistor? Nos dados nós temos a corrente que passa pelo resistor, 20 mA. Precisamos dela em ampere? Temos que multiplicar o 20 por 10 na menos 3. A tensão aplicada nos terminais do resistor, 5 × 10 na menos 2 volts. Então, qual vai ser o R? R é igual a U, que divide por I. Substituindo, ficamos com 5 × 10 na menos 2, que é a tensão, dividido por 20 × 10 na menos 3, que é a corrente. 5 que divide por 20 dá 0,25. Na regra das potências de mesma base, ficamos com o expoente 10 na 1. Essa seria a nossa resposta. Como o expoente é pequenininho, 10 na 1, 10 na 1 é 10. Eu posso multiplicar o 10 por 0,25 e dar a resposta sem anotação científica, no caso. Resistência igual a 2,5 ohm. Número 4. Um fio de prata apresenta uma resistência elétrica de 7,59 × 10 na menos 2 ohm, sendo 2 mm² a área de sua secção transversal. Determine o comprimento do fio. Bom, após uma boa leitura do enunciado, vamos anotar os dados e em seguida usar a segunda lei de Ohm, já que se trata da resistência de um fio condutor.
Então nós temos ali que o fio é de prata. Consultando a tabela, a resistividade dele vale 1,5910 na menos 8 ômega metro, 1 metro. A resistência dele a gente já sabe, é 7,5910 na menos 2. A área, ou seja, a sua espessura, 2 milímetros quadrados. Como a gente precisa usar isso em metro quadrado, então a gente vai multiplicar por 10 na menos 6 na hora de usar na equação. E a gente quer calcular então o comprimento do fio, que a gente representa pela letra L. Esta é a segunda lei de Ohm, né? A resistência de um fio depende da resistividade, que representa o material que ele é feito, e depende também diretamente do comprimento. E é inversamente a área da sua secção transversal. Vamos substituir os dados que a gente tem. A resistência do fio, nós já temos. A resistividade da prata, nós já temos. O comprimento, a gente não sabe qual é o que a gente quer calcular. E a área da secção transversal também foi dada. Em metro fica 2 vezes 10 na menos 6. Bom, como a gente quer calcular o L, a primeira coisa que a gente vai fazer é esse número que está dividindo do lado direito da igualdade, vai passar multiplicando para o lado esquerdo. Então a gente fica com 7,5910 na menos 2, multiplicando pelo 2 vezes 10 na menos 6. Igual que nós já tínhamos lá, 1,5910 na menos 8, que multiplica o L. Primeiramente vamos fazer esse produto aqui do lado esquerdo. Então, 2 que multiplica 7,59 dá 15,18. Multiplicação de potências de mesma base, soma-se os expoentes. Menos 2 com menos 6 dá 10 na menos 8. Do lado direito ficou igual. Agora eu sempre sugiro que a gente inverta os lados da igualdade. E depois de invertido, como a gente quer calcular o L, o número que está multiplicando ele vai passar dividindo do outro lado da igualdade. Ficamos com o 15,1810 na menos 8, que já estava do lado direito, dividido pelo 1,59 vezes 10 na menos 8. Aqui a gente vai dividir número por número e vai resolver essa divisão de potências que tem expoentes iguais. Então nós ficamos com 9,54, fruto da divisão de número por número, e aqui a gente fica com 10 na zero. Por que é? É menos 8 menos 8, ou seja, menos 8 mais 8 que dá 10 na zero. Como 10 na zero equivale a 1, a gente não precisa colocar ele. E a gente vai dar a resposta então como sendo o comprimento igual a 9,54 metros. Era isso, pessoal.